Boa noite a todos, obrigado pela sua presença e pela sua participação no culto de oração da Igreja Batista Boas Novas. Hoje é dia 8 de julho de 2020, agora são 19 horas e 30 minutos. Eu gostaria de começar lendo um trecho da Palavra de Deus contida na carta de Paulo a Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 2. 1 de Timóteo, capítulo 2, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quero aproveitar, pedir oração a favor de algumas pessoas, irmãos em Cristo, que infelizmente estão acometidos aí pela Covid-19, algumas pessoas conhecidas, inclusive, de membros da nossa igreja, familiares, inclusive hoje, com muita tristeza, que o filho de um pastor de São Paulo, pastor Moisés Melo, o filho dele faleceu no dia de hoje. Mandamos aí as nossas condolências e que Deus conforte o coração do pastor, da família, por essa perda irreparável. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos consola. Lá no Salmo 23 diz que o Senhor nos consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus possa consolar a família do pastor, juntamente com amigos, familiares, no dia de hoje. Também pedimos oração, por aquelas pessoas como eu já mencionei, que estão aí passando por dificuldades na área de saúde. Que Deus possa consolar e confortar a todos, Vamos então ler o trecho da palavra de Deus, contida então em 2 de Timóteo,
capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vamos orar, pedir ao nosso bom Deus que fale ao nosso coração com a palavra de Deus, que Ele nos conforte e que Ele nos dê aí parâmetros para a nossa caminhada cristã. Então curva sua cabeça comigo, vamos orar ao nosso bom Deus e vamos aproveitar e interceder por aqueles irmãos que estão aí passando por algumas dificuldades na área de saúde. Ok? Vamos orar. Pai de amor, nós entregamos esse culto perante o Senhor. Nós lhe somos gratos pela sua bondade. O Senhor é bom, mesmo em dias nebulosos, mesmo em dias escuros, o Senhor é bom. Oramos a Deus que o Senhor visite cada irmão e cada irmã que estão participando do culto, aonde quer que eles estejam, talvez alguns em seu lar, outros a caminho de casa, outros talvez na casa de pessoas. Não importa, Deus, que o Senhor visita esses irmãos e irmãs que vão assistir o culto, que a sua palavra venha desafiá-los. De modo especial, oramos pelos familiares de irmãos que estão aí passando por dificuldades. Deu positivo o exame da Covid, estão aí em tratamento. Sei que nesses dias de ansiedade, de dúvidas, o terror às vezes se instala em nosso coração. Que o Senhor remova do nosso coração o medo e que a paz prometida, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração em Cristo. Oramos também pela vida do pastor Moisés, juntamente com os familiares, irmãos em Cristo, amigos próximos que estão enlutados, tristes por ter perdido um ente querido. Que o Senhor os visite e os conforte. Eu oro, Senhor Deus, por amor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, neste culto de oração, eu quero lhes falar sobre a nossa caminhada cristã. A vida cristã, ela traz consigo muitos desafios. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus deseja fazer de cada cristão um vitorioso, um campeão, um medalhista de ouro. Por isso que o título da pregação, da mensagem desta noite, é O Medalhista de Ouro para Deus. Quando o Novo Testamento ele foi escrito, as Olimpíadas gregas eram muito populares. Os cristãos daqueles dias, eles conheciam muito bem as terminologias dos jogos. Por isso que não é de se surpreender que quando você estuda o Novo Testamento, você percebe várias referências ao mundo dos esportes, comparando a vida cristã a uma competição olímpica. Deixe-me compartilhar alguns termos esportivos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós encontramos a palavra atleta. Ela aparece mais de 6 vezes no Novo Testamento. Nós encontramos a palavra estádio. Nós encontramos a palavra corrida, que aparece mais de 11 vezes, fazendo referência ao percurso da vida cristã. Nós encontramos a palavra lutas. O apóstolo Paulo faz referência a esse termo nas batalhas espirituais das quais enfrentamos. A palavra ginásio aparece na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 9, aparece a palavra boxe. Inclusive, no livro do Apocalipse, nós encontramos a palavra troféu. Inclusive, no livro do Apocalipse, aparece a palavra Nike. É verdade.
aquela marca de tênis e de boné bem famosa, né? Essa palavra ela aparece mais de 33 vezes só no livro do Apocalipse, que quer dizer campeão, que quer dizer vitorioso. Assim, seremos bíblicos ao dizer que todo cristão é um atleta, participando das Olimpíadas cristãs. Agora, não basta você dizer que você é um atleta olímpico para Deus. O alvo de um atleta não era apenas participar das Olimpíadas. O alvo de um atleta era ser um medalhista de ouro, era vencer. Isso não é diferente conosco, assim é com os cristãos. Inclusive, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Deus, Ele deseja, Ele anseia que eu seja um campeão, que eu seja um vitorioso, um medalhista de ouro. Um estudo de atletas de nível mundial revela algumas características básicas que fazem distinção deles, medalhistas de ouro, com o resto do mundo. O que é que faz uma pessoa ser um medalhista de ouro? O que torna, ou quais são as características que tornam uma pessoa para ela ser o melhor que ela possa? Então, hoje nós vamos destacar duas características que nós encontramos nos medalhistas de ouro olímpicos, que nós encontramos também na Bíblia Sagrada, que revela para nós este objetivo que todos nós devemos ansiar se nós de fato queremos ser vitoriosos, né? Ser campeões. E a primeira característica que nós encontramos em um medalhista de ouro, assim como também encontramos para um cristão, é que se você quer ser um medalhista de ouro, a primeira característica é que todo medalhista, ele conhece e ele obedece às regras. Esta é a primeira característica de um medalhista de ouro. Ele conhece e ele obedece às regras. Aqui nesta carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos prova isso. Diz assim a palavra de Deus: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nesse versículo nós encontramos uma palavra interessante, né? Coroado. O atleta não é coroado. Essa palavra coroado quer dizer aquele nome que era dado, aquela coroa de louro que era entregue aos campeões, aos vencedores olímpicos. A Bíblia, apesar de ter sido escrita numa cultura greco-romana, o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está nos ensinando que a vida cristã, se o atleta cristão quer ganhar, quer receber uma coroa do Senhor, se ele deseja isso, ser um vencedor, ser reconhecido como campeão, ele precisa conhecer as regras. E mais, ele precisa obedecer às regras. Assim como qualquer atleta que participa de uma modalidade esportiva olímpica, esse versículo mostra que o cristão, se ele quer ser o melhor que ele possa ser, ele precisa conhecer e obedecer às regras. Corredores, por exemplo, eles podem ser desqualificados se eles pegarem um atalho. Ou, por exemplo, se houver um contato ilegal entre ele e outro corredor, ele precisa conhecer e obedecer às regras. Lutadores de boxe
podem ser desqualificados ou desclassificados se eles preencherem algo na luva, ou se golpearem o seu oponente em lugares proibidos, ou eles podem ser desclassificados se eles tomarem alguma substância que melhore o seu desempenho. Não é diferente com a vida cristã. Na vida cristã, para servirmos a Deus melhor, para adorarmos a Deus melhor, é necessário que cada cristão tenha esse desejo de conhecer e de obedecer o livro de regras do Senhor. E qual é o livro de regras do Senhor? Se não é a sua palavra. Por isso que você, meu irmão e minha irmã, você deve ter o desejo de conhecê-la, de estudá-la. Deve ter um desejo sincero, ardente, de pesquisá-la e também de praticá-la. Do contrário, você será incapaz de ser um medalhista de ouro por não conhecer ou por não obedecer a esse livro de regras. Aquelas pessoas que não conhecem, não procuram conhecer e nem praticar, elas são sérios candidatos a serem colocados no banco de reserva ou até mesmo ser encontrado desqualificado. Na vida cristã, meus irmãos, não é diferente. Se você quer servir a Deus, se você quer adorar a Deus, a vida cristã, ela é construída, ela é constituída daquilo que você conhece e pratica da palavra de Deus. No entanto, Deus, como um grande técnico, Ele não vai cortar você do time, Ele não vai expulsar você do time, mas Ele pode colocar você no banco de reserva. Enquanto outros estão recebendo os benefícios de serem titulares no time principal de Deus. O grande perigo de ser colocado no banco de reserva é que com o tempo você pode se desqualificar, porque você não está exercitando mais. Você pode inclusive perder suas habilidades, você pode perder o seu desempenho, você pode perder oportunidades e você corre o risco de perder um melhoramento, um aperfeiçoamento. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 9, este era um dos medos do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. É dali que nós extraímos a palavra boxe. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Olha que interessante. Abra sua Bíblia, tenha a gentileza. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: mas esmurro, a palavra ali é boxe, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, o quê? O que diz o trecho? Eu mesmo ser desqualificado. Este era um dos receios do apóstolo Paulo. Paulo tinha essa preocupação de que ele fosse desqualificado por não conhecer e não praticar as regras de Deus. Isso também deveria ser a nossa preocupação. Será que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Será que eu tenho tido a preocupação de conhecer mais a palavra de Deus? Vários atletas olímpicos perderam suas medalhas. E não somente a medalha. Talvez a medalha de alguns campeões olímpicos fosse para eles a menor das preocupações. Perderam reputação, dignidade, porque em algum momento
depois de investigado, foi apurado que eles estavam agindo de maneira contrária às regras, às normas. É triste, mas é um fato que muitos cristãos têm sido colocados no banco de reserva e não estão sendo mais usados por Deus, porque eles não quiseram lutar segundo as regras, lutar segundo as normas. Mas isso não precisa acontecer com você. Continue conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o livro de regras e praticando elas. Porque você, se assim o fizer, você tem essa característica para ser um vitorioso na vida cristã, um campeão. Mais uma vez, lendo o trecho da palavra de Deus contido em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Uma segunda característica de um medalhista de ouro para Deus, e essa característica, saiba os irmãos, que essa característica também está presente em atletas olímpicos, ok? A segunda característica de um medalhista de ouro, ele é disciplinado. Se você quer ser vitorioso para Deus, na vida cristã, você precisa ser disciplinado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo é o 25. Vou pedir a Juliana que faça a leitura desse trecho para nós. Mas é importante que você abra as escrituras e confira lá conosco, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Por favor. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olha que interessante que diz esse trecho. Mais uma vez, comparando a vida cristã a medalhistas de ouro olímpico. O apóstolo Paulo falou o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Uns para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Qual é a diferença de um atleta normal para um medalhista de ouro? A diferença é que o medalhista de ouro, ele é disciplinado. Olha que interessante. Todo vencedor, ele precisa exercitar o domínio próprio. Em tudo se domina. Ele precisa ter domínio próprio, ele é disciplinado. É interessante que aqui nesse trecho de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, a palavra atleta é uma palavra notável. Ela vem de uma raiz da língua grega, essa palavra atleta. A raiz dessa palavra atleta é a palavra agon, de onde deriva a palavra agonia. O nosso dicionário explica que essa palavra quer dizer como sendo uma grande dor mental ou física. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um grande pianista, ele não se tornou tal passeando no parque, passeando no shopping. Ele se tornou o que se tornou porque ele gastou dezenas de horas no piano, enquanto o resto relaxava. Qualquer time, de qualquer esporte ou modalidade que vence, qualquer time que é um medalhista de ouro, é porque eles provaram da agonia da vitória.
devido às longas horas que eles gastaram em busca do aperfeiçoamento, em busca do melhoramento do seu esporte. Todo medalhista de ouro, ele agoniza para se dominar. Um atleta, ele precisa controlar o que come, ele precisa cuidar do seu corpo para ficar em forma, por isso ele exercita horas incontáveis, inclusive não apenas no seu preparo físico, mas na sua modalidade esportiva. Irmãos, a Bíblia está indicando para nós que para nós como cristão é a mesma coisa, não é diferente. Se você quer ser um medalhista de ouro para Deus, você precisa ser disciplinado na vida cristã. Você deve saber o momento certo, quando você deve parar para se concentrar. Seja numa pregação, para você conseguir extrair o máximo que você pode, registrando as informações mais relevantes para você. Você precisa saber o momento que você vai gastar sua energia treinando num devocional diário, separando um tempo para sua leitura bíblica, para sua oração. Você vai se dedicar do seu tempo, você precisa ser disciplinado. Agora eu vou servir a Deus. Agora não, agora eu vou parar tudo porque eu vou fazer um estudo bíblico. Eu quero crescer no conhecimento. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais a vontade de Deus para a minha vida. Por isso, eu vou me dedicar a um estudo bíblico. E quando eu for me dedicar, eu vou me desligar de tudo. E eu quero ser disciplinado. Os melhores são disciplinados. Os melhores. Muitas vezes, para um cristão é muito difícil ele se dominar em tantas áreas. Muitos de nós não temos disciplina. Mas se você quer ser um vencedor para Deus, se você quer ser um campeão, se você quer ser um medalhista de ouro, você precisa começar agora a ser disciplinado. Meus irmãos, o nosso maior inimigo, sabe quem é? É a nossa falta de organização e planejamento. A nossa vida é uma confusão. Nós não sabemos a hora que a gente deve começar e a hora que a gente deve terminar. Nós não temos disciplina. Veja que interessante que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha que interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, um termo olímpico, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros raso. A vida cristã é uma maratona, mas que dura a vida inteira. E se você está numa maratona que dura a vida inteira, você vai precisar colocar em ordem a sua agenda. A sua agenda diária, semanal, mensal e anual. Se você não colocar em ordem a sua agenda, você não vai encaixar os horários que você deve treinar. Você não vai conseguir ser disciplinado.
Nunca. Por isso que muitos crentes não são, porque a vida, a rotina dessas pessoas é uma bagunça. Você vai precisar estabelecer horários, prioridades, o que você vai fazer, quais exercícios são os melhores, porque se você não fizer isso, você vai perder o ritmo e no final a culpa é sua. Porque seria, na verdade, essa mesma dinâmica, por exemplo, você que quer entrar em forma, e você decide que você vai uma vez por semana, uma vez por dia, fazer sua caminhada. Você tem que estabelecer o horário certo que você vai começar a sua caminhada. Você vai ter que estabelecer o trajeto que você vai fazer. E no dia seguinte você vai ter que ir no mesmo horário, naquele mesmo trajeto. E você vai ter que registrar o horário que você saiu, quantos quilômetros você percorreu, talvez qual era o seu peso inicial, para que você faça um comparativo e você possa ter uma medida exata do seu progresso. Se você não tiver disciplina, você vai desanimar e você vai perder o ritmo. E você não vai conseguir. E no final a culpa é sua. O escritor de Hebreus diz que existe algo que nos impede a correr. E este algo que nos impede de correr, ele vai dizer que é o peso e o pecado meu. É o meu peso que me impede. É o meu pecado que me impede. E esse peso e pecado são coisas que nós trazemos para a nossa vida, que são coisas desnecessárias. Gasta a minha energia, mina meu ânimo e eu não estou conseguindo me disciplinar para ler a Bíblia, para orar, para fazer um estudo bíblico. Quando foi a última vez que você fez um estudo bíblico? Sabe de quem é a culpa? É sua, meu irmão. É sua, minha irmã, de não querer fazer isso. O peso e o pecado que tenazmente nos assedia. E essa palavra tenazmente quer dizer, isso cola na gente. Se você não se desprender dessas coisas, você não vai conseguir ser um campeão para Deus. Você não vai ser um vitorioso. Você vai ser mais um. E a Bíblia nos exorta a não aspirar isso para nós. Não, eu não quero ser mais um. Eu quero ser sim coroado, eu quero ser sim reconhecido por Deus como um cristão fiel. A Bíblia diz, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Viu, você sabe. Mas se você não conhece as regras e não as pratica, e se você não é disciplinado, você não vai ser encontrado fiel. Como? Assim sendo, preste muito bem atenção, um medalhista de ouro, vamos falar no mundo dos esportes, um medalhista de ouro, ele é disciplinado no treino e no jogo. Não é diferente conosco. A Bíblia nos informa isto, não foi isso que nós lemos? Em 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 25, não está escrito, né, meus irmãos? Todo atleta, em tudo se domina. O alvo do apóstolo Paulo não era um atleta olímpico, era nós. Mas ele faz um comparativo. Todo atleta, em tudo se domina. Uns para ganhar uma coroa corruptível, que seria aquela coroa de mato. Quanto tempo dura aquilo? É corruptível, ela se desmancha, ela se perde. Inclusive ela pode ser roubada. Até uma medalha de ouro, embora o metal seja um metal preciosíssimo, ele é perecível. Mas nós temos uma coroa incorruptível que ela não se desmancha, ela não pode ser furtada, ela não pode ser roubada, ela não se perde. Nós devemos almejar isto. É o que diz a palavra de Deus. Assim sendo, hoje nós aprendemos
duas características de um medalhista de ouro. Primeira característica, ele luta segundo as normas. Ou seja, ele conhece e ele pratica a palavra de Deus. A segunda característica de um medalhista de ouro, em tudo se domina. Ou seja, ele é disciplinado. Sabe o que é fantástico ao estudar a palavra de Deus? É que você não precisa esperar para chegar no céu para descobrir se você é ou não é um medalhista de ouro. Hoje, olhando para a palavra de Deus, nós podemos descobrir se eu estou sendo usado no time principal de Deus ou eu estou no banco de reservas. Nós não precisamos chegar lá. Ao olhar para a palavra de Deus e analisarmos ela à luz da nossa própria vida, hoje nós já podemos saber se somos ou não candidatos a sermos vencedores na vida cristã. Eu sei que Deus quer que você vença, que você seja um campeão. A questão é se você quer. Pastor, eu quero. Então você precisa, a partir de hoje, começar a querer conhecer mais sobre Deus. Conhecer mais sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E você vai conhecer estudando a Bíblia, lendo ela, meditando nela. E você precisa de disciplina para você poder conhecer a palavra de Deus. Se você não tiver disciplina, os dias vão passar e você vai perder essa oportunidade. Que Deus possa então ter desafiado o seu coração nessa noite e que você possa estar mais desejoso para conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Amém? Ainda vamos continuar orando pelas pessoas adoecidas. Vamos orar para que Deus nos guarde. Que Deus guarde a todos nós. Se Deus permitir algo acontecer com você ou com alguém da sua família, eu quero que você saiba de uma coisa. A Bíblia promete algo aos cristãos. O seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as provações vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Talvez aquilo que você está passando seja muito difícil, mas Deus é fiel, Ele não vai permitir. E Deus tem colocado um exército de crentes, fiéis que amam a Deus, em torno de você, que estão orando. A Bíblia fala que o Espírito Santo está intercedendo por você. A Bíblia fala que Jesus Cristo, à direita de Deus, está assentado, intercedendo por você como mediador da nova aliança. E ainda a Bíblia diz que Deus tem um exército de anjos a seu serviço, inclusive a serviço da igreja. Por mais difícil que seja, você não está sozinho. Deus prometeu estar conosco todos os momentos. Não se esqueça disso. No altar de Deus, você tem o melhor auditório. Deus pode acolher a tua oração e a tua lágrima. Ele pode consolar o seu coração. E mais, Ele pode fortalecê-lo com a esperança da vida eterna. É a maior esperança que nós temos.
a vida eterna. Não tema, não temais, ó pequenino rebanho, o vosso Pai se agradou em dar-vos o vosso reino. Descansa em paz. Vamos continuar orando para que Deus haja e Ele seja glorificado no meio dessa turbulência. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Que Deus console o seu coração. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Nós vamos nos encontrar sexta-feira no último estudo sobre santidade e no domingo na nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Boa noite. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual Adão temos a seguir? Nós somos servos do Eterno.